Viva, muito boa noite. Moradores do bairro Mandume, na Camama, clamam por mais serviços sociais básicos e no Pluriprovíncia do Ija a preocupação da população é com a constante falta de água potável e de energia elétrica. Implementar o serviço de verificação de materiais e produtos de construção civil deve custar mais de 150 milhões de kwanzas. Aumentou a população nacional a conviver com o VIH-Sida. Entretanto, diminuíram as ajudas aos programas de combate e assistência aos seropositivos. Situação humanitária precária leva a ONU a declarar fome na faixa de Gaza. Tem desporto e outras notícias do país e do mundo para acompanhar a partir de agora na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Hoje são 22 de agosto de 2025. Vamos informar. Outra vez, muito boa noite. Os moradores do bairro Rei Mandume, aqui em Luanda, reclamam da falta de condições sociais e das grandes dificuldades que enfrentam todos os dias. Bairro Rei Mandume, localizado no município de Camama. A realidade enfrentada pelos populares em nada dignifica o nome da circunscrição. A falta de água tem sido um problema em vários bairros da cidade de Luanda. Aqui nesta zona, a realidade não é diferente. Temos problemas com a água. Não é fácil, é muito difícil, tem muita dificuldade. A falta de escolas públicas também é apontada como causa do abandono escolar de muitos pequenos, uma vez que a localidade conta apenas com escolas do setor privado. Há muitas crianças mesmo aqui que não estudam porque não têm escolas públicas. A maioria são escolas privadas e as escolas públicas estão muito distantes e às vezes também dificultam nos transportes. Temos um hospital que não aguenta a demanda da população. Muitas vezes nós temos que pôr o lixo em algumas obras, então temos que queimar perto de casa. Tenho 3 filhos. Uma delas vai fazer a quinta classe. A quinta classe está a me cobrar 7 mil, 8 mil kwanza. Só a quinta classe que vai fazer. Não vou mesmo conseguir. Estamos a precisar só uma escola do governo, pelo menos, para nos ajudar. Entretanto, os moradores apresentaram outras preocupações. Por exemplo, circular de carro naquela localidade é um autêntico para-arranca devido ao mau estado das principais vias de acesso. As nossas ruas não são iluminadas e, como podem constatar, cá a via que também ajudaria muita população, não só de cá do bairro, como também de outros bairros, porque esta via dá acesso a onde é via, para quem vai para Viana. E devido à debilidade da via, os táxis não conseguem chegar até o nosso bairro. E é motivo esse que leva-nos a fazer o uso das motas de 3 rodas. É mais com motorizada carro, aqui mesmo não vai conseguir fazer nada. Os carros dos moradores, eles entram com dificuldade. Mas nós como mototaxista, conseguimos fazer a circulação normalmente porque temos o apoio da moto. Temos muitas dificuldades para chegar até a casa, temos de dar muitas voltas. Se não deres as voltas para procurar caminho até chegar a casa, partes mesmo o carro. Mesmo com a viatura própria, ainda corremos muitos riscos. Temos o carro constantemente aí para o mecânico, porque de pouco em pouco tempo temos de reparar o carro. Temos tido muitas despesas com relação a isso. A dificuldade aqui é intensa, principalmente em tempo de chuva. Tempo chuvoso aqui, as viaturas não conseguem circular devidamente. Principalmente mesmo o asfalto. O asfalto mesmo é que é prioridade, que é para as viaturas circularem normalmente. Pode ser de noite, tarde, as pessoas ficam a circular normalmente e vai facilitando a mobilidade dos cidadãos aqui. Quanto à melhoria das vias de acesso, se avançar o prazo da conclusão do trabalho, uma vez que se avizinha a época chuvosa, o administrador adjunto para a área técnica do município de Camama sublinhou que nesta altura
já estão a ser intervencionadas algumas ruas. De acordo às dificuldades que estamos a encontrar ao percorrer as vias, no levantamento das vias, é premeditado fazermos agora o lançamento de datas precisas para o término das intervenções. Temos 3 vias consideradas importantes para o tráfego, vamos tentar trabalhar nessas 3 vias, vamos tentar também resolver o problema de alguma iluminação pública do bairro e temos aqui conosco também a EPAL e a ENDE para cautelar os problemas de energia elétrica e distribuição de água. Moradores do bairro Reimandume, no município de Camama, clamam pela melhoria das principais vias de acesso, fornecimento de água potável, escolas públicas na zona. E a falta de energia elétrica, de água potável, saneamento básico e de meios para o cultivo está a preocupar os moradores do município do Puri, na província do Uíge. Entre as principais preocupações manifestadas pelos municípios está a falta de energia elétrica na região. Maria e Bendito afirmam que a escuridão tem sido a sua companheira do dia a dia. O que queremos que melhorasse aqui no nosso município, queremos energia, a água em si, porque até a água que nós bebemos cá no nosso município é uma água maltratada, não é uma água bem tratada. E o saneamento básico, acima de tudo, não temos energia em casa, só apenas aqui nos postos, no centro. Sim, passamos a noite nas escuras, estamos acostumados a comprar lanternas. Não temos a energia da Capanda que nos permanece 24/24. Essa é uma grande das maiores causas, a energia geral que abastece a todo o município. Não tem luz, é isso? Não temos luz, praticamente. Nunca temos luz. Só temos grupos geradores. Esses grupos geradores não correspondem para nós fazermos os nossos serviços. Segundo o primeiro secretário do Empelá na província do Uíge, José Carvalho da Rocha, a partir do dia 30 do mês de agosto, vai começar a ser implementado na província o projeto de eletrificação, com o objetivo de se combater essa necessidade na região. A partir de 30 de agosto, nós começaremos o amplo projeto de eletrização dessa província e começaremos na primeira fase com 11 municípios, a saber, Vista Alegre, Quiteche, Ambuila, Bembe, Mucaba, Songo, Bungo, Lucunga, Damba, Puri. A falta de água potável é outro problema levantado pelos municípios. Maria conta que consomem a água do rio com impurezas. Não é potável porque a água sai de um rio, que é o Rio Sonzoma, e esta mesma, o rio em si, por cima, deita um lixo e a água que sai de lá descai até no rio onde puxaram a água que nós consumimos. Várias doenças, acima de tudo a cólera, malária em si e diarreia. Conhecida por ser a província do Bago Vermelho por causa das potencialidades agrícolas, o camponês Luís Capita clama por mais apoio com o intuito de desenvolverem a agricultura familiar na região. Para a agricultura está a trabalhar mesmo, mas está a faltar instrumentos do trabalho. Estamos em falta de instrumentos do trabalho. Não temos nada. Nem as máquinas para a agricultura, nem enxadas sobre o cultivo. O produto que sai no campo tem pouco preço. O encontrado aqui, que é importado, tem mais preço. Isso estamos vendo mesmo, está muito mal. Está muito mal. O município do Puri, na província do Uíge, recebeu nesta sexta-feira a visita da vice-presidente do Empelá, que na ocasião visitou a feira de produtos agrícolas. A vice-presidente do Empelá, que continua a trabalhar na província do Bago Vermelho, onde auscultou também as preocupações dos munícipes do Puri, nesta sexta-feira. Nós não queremos preguiçosa. Foi com música e muita dança que a vice-presidente do Empelá e a delegação que a acompanha foi recebida no município do Puri, província do Uíge. Na ocasião, Mara Quiosa destacou o papel da província para o desenvolvimento do país. Um povo trabalhador que tem contribuído significativamente com seu trabalho
para a produção nacional, para o fomento da empregabilidade dos jovens aqui também, e que tem seguramente contribuído para o desenvolvimento do nosso país. Temos que ser jovens responsáveis. Temos que ser nós, a juventude do MPLA, a referência no nosso bairro, na nossa aldeia, no nosso município, na nossa comunidade. Nós é que temos que ser o espelho. Já a primeira secretária municipal do MPLA, Silvina Maria, afirmou que o dia 22 de agosto ficará marcado na história do município. Então nós, o MPLA, a nível do município do Puri, congratulamos com esta grande iniciativa, com esse gesto de amor demonstrado hoje a nós. E queremos aqui reiterar que jamais será esquecido. Ainda no Puri, Mara Quiosa visitou um campo de apoio agrícola familiar. Por lá, a agricultora Zeferina Fonseca apresentou algumas preocupações. Nós temos casas de capim, não temos moais, não temos água. Daqui para a cidade, água. Só tem que ser muita passagem, bué mesmo. Gasta muito dinheiro para aqui até no Puri, de Puri para Uíge, Negás, muito dinheiro. Durante a visita, a vice-presidente dos camaradas fez a entrega de vários meios agrícolas, com destaque para as moageiras. O beneficiário Adolfo fala do que vai fazer com o meio recebido. Vou moer bombom, vou moer milho. Era isso que estava a precisar. Gostaram da visita? Gostei muito, imensamente. Além da visita ao município, a vice-presidente do MPLA manteve também o encontro de cortesia com os primeiros secretários municipais e comissões a nível do município. Ora bem, a construção da primeira fase das infraestruturas da Marginal da Corimba, aqui em Luanda, mas concretamente no município da Samba, cuja consignação da empreitada ocorreu nesta sexta-feira, terá duração de 1 ano e 8 meses e conta com o financiamento da linha de crédito de Portugal. O projeto, orçado em mais de 245 milhões de euros, conta com o financiamento de uma linha de crédito de Portugal e prevê trabalhos marítimos e a construção de viadutos que vão dar maior fluidez, segurança e eficiência no trânsito e impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local. A empreitada está dividida em 3 fases. Nesta primeira, deverão ser construídos 2 nós rodoviários, 8 quilômetros de vias urbanas e 400 casas sociais para realojar as famílias das áreas de intervenção. Esta primeira fase, que hoje terá início, uma duração de 20 meses e um custo de 245 milhões de euros, a responsabilidade de priorizar os trabalhos marítimos, a construção de viadutos, a construção da via, a construção de nós e também a construção de habitações para o realojamento das pessoas que saem nas áreas em que a obra será feita. Esse projeto trará uma resposta às questões de mobilidade na província de Luanda e, finalmente, com este projeto, vamos ter a compreensão da necessidade da construção do viaduto da Corimba, como uma interseção desnivelada entre a estrada da Samba, contribuindo assim para que o trânsito flua mais rápido entre ambas as vias. As obras, que deverão durar 20 meses, vão gerar 1.000 postos de trabalho e estão alinhadas ao Plano de Desenvolvimento Nacional 2023. É fundamental, não apenas como um projeto de mobilidade, mas sendo uma intervenção integrada que conjuga soluções de engenharia, urbanismo e inclusão social para responder aos principais problemas deste ponto em concreto na nossa capital. Estamos, por isso, expectantes que o processo de execução do presente projeto traga consigo todos os benefícios para as nossas populações. O ato de consignação foi presidido pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, e testemunhado pelo Ministro das Obras Públicas,
Urbanismo e Habitação, governador da província de Luanda, pelo secretário do Presidente da República para o setor produtivo, para além de representantes da Embaixada de Portugal em Angola, autoridades tradicionais e outras entidades. 150 milhões de kwanzas é o valor investido para o início do Serviço Público de Verificação da Conformidade dos Materiais e Produtos de Construção Civil. Estes dados foram avançados nesta sexta-feira, aqui em Luanda, pelo diretor-geral do Instituto Nacional das Infraestruturas e da Qualidade. Com o objetivo de diminuir as importações, aumentar as exportações, confiança e segurança nos materiais de construção produzidos em Angola, foi lançado nesta sexta-feira em Luanda o roteiro de verificação da conformidade dos materiais e produtos de construção civil do país. O diretor-geral do INIC, Carmo dos Santos, avançou que mais de 30 produtos serão verificados. 30 produtos constam do roteiro aprovado pela 9ª ação da Comissão Econômica. Os 30 produtos listados deverão ser verificados durante os próximos 12 meses, a contar de 1 de setembro. Portanto, esperamos que até 30 de agosto de 2026 este serviço, hoje lançado, tenha, portanto, verificado e atribuído os devidos selos de conformidade a 30 produtos. Durante o ano, a empresa Burro Veritas foi contratada para a implementação deste processo. Na ocasião, Carmo dos Santos avançou que 150 milhões de kwanzas é o valor do investimento. De 1 a 15 de novembro, possamos emitir os primeiros certificados. É claro que de 1 de setembro até 30 de outubro haverá o trabalho necessário para que na primeira quinzena de novembro possamos emitir os primeiros certificados. O contrato agora assinado com a Burro Veritas tem um valor acertado com este consultor, agora no valor de 150 milhões de kwanzas. O representante da Associação das Indústrias e Materiais de Construção de Angola, José Souza, disse que este processo vai ajudar a identificar os materiais com qualidade. Vai ajudar também a promover alguma transparência e até alguma separação entre o trigo e o joio, como nós dizemos na gíria, entre quem faz produto de qualidade e em conformidade, para quem, se não faz hoje, se quiser continuar a estar no mercado, vai ter que evoluir e vai ter que melhorar, e é isso que depois o mercado vai ditar. Este ato contou com a participação dos responsáveis do INIC, da Direção Nacional da Indústria, bem como representantes da Associação da Indústria Cimenteira de Angola e da Associação das Indústrias de Materiais de Construção de Angola. Acréscimo no salário mínimo nacional, a entrada em vigor marcada para o mês de setembro. Em destaque. Para acompanhar daqui a pouco este assunto, por agora dou-lhe conta que o presidente do Partido Liberal defende a redução da equipe económica do governo, tendo justificado a medida com a diminuição de custos em salários e mais eficiência na execução das políticas económicas. Luís de Castro foi o convidado desta quinta-feira do programa Especial Entrevista, onde criticou igualmente a postura da oposição angolana. Para o político, os partidos da oposição precisam fazer mais em prol das populações. O partido credenciado pelo Tribunal Constitucional, no final de janeiro deste ano, tem como linhas de força a promoção de reformas estruturais que libertem o potencial econômico de Angola, a livre iniciativa como motor de desenvolvimento e ainda a redução da máquina estatal. E quando o assunto tem que ver com a redução do aparelho de Estado, o Partido Liberal enumera como prioridade a redução da equipa econômica. Se nós olharmos, sobretudo, para a atual equipe econômica, entendemos nós que é uma caricatura de excessos. Portanto, existe muito excesso. Nós temos um ministro de Estado para a coordenação econômica, temos um secretário do Presidente da República para a economia, depois temos uma ministra das Finanças, temos a ministra das Finanças e os seus
os seus secretários de Estado, os seus diretores nacionais, os seus delegados provinciais, temos um Ministério do Comércio com os seus diretores provinciais, os seus secretários de Estado, os seus diretores nacionais, portanto, uma equipe econômica que é muito robusta e, no fim do dia, não existem ganhos tangíveis para a nossa economia. E toda essa equipa com os seus taxos, né? Portanto, estamos a falar com salários robustos, com regalias do próprio Estado e alguns desses departamentos ministeriais acabam por ser órgãos parasitários do próprio Estado. Então, nós devíamos fazer isso numa só pessoa. Portanto, é preciso diminuir o Estado. Nós temos um Estado muito robusto, um Estado com muitas gorduras e nós precisamos esvaziar essas gorduras do próprio Estado. Para o presidente do Partido Liberal, Luís de Castro, a política fiscal em vigor penaliza os mais pobres. Nós temos um governo que taxa os pobres para tornar robusta a nossa elite dirigente. Portanto, toda essa política de impostos que nós temos torna cada vez mais robusta a nossa elite dirigente e nunca os pobres. Porque o governo vai muito ao bolso do pacato cidadão. Nós temos hoje uma pobreza galopante a nível do nosso país. Portanto, temos hoje uma extrema pobreza a nível do país. É inconcebível, por exemplo, que o governo taxe tanto assim o povo, mas isso acaba por beneficiar a nossa elite dirigente e nunca o pacato cidadão. Portanto, é preciso rever as nossas políticas. Quanto à postura da oposição angolana, o jovem político que já foi ativista entende estar aquém do que se precisa. Para Luís de Castro, os partidos na oposição precisam fazer mais em defesa da população. A oposição tem que fazer mais, tem de estar mais voltada para aquilo que são a resolução dos problemas, a advocacia da resolução dos problemas prementes das nossas populações e não uma oposição, por exemplo, que mais preocupada em degladiar com o partido que sustenta o poder. Há momentos certos para fazê-lo, mas tem de ser uma oposição que esteja mais próxima às populações, uma oposição também mais dialogante. Portanto, há um trabalho que tem sido feito pela própria oposição, onde o Partido Liberal faz parte, mas precisamos estar cada vez mais próximo das nossas populações. Quando questionado sobre o financiamento do Partido Liberal, Luís de Castro sinalizou que até o momento a sua formação política vive de fundos próprios e doação de benfeitores. A principal renda de todo e qualquer político de todo e qualquer partido político são as cotas. Portanto, nós temos as cotas, mas também vamos recebendo aqui e acolá alguma doação de empresários que se revêem com o partido. Antes de mais nada e sobretudo alguém que tem uma renda extra ao partido político, ou seja, tem uma veia empreendedora que é anterior ao partido político e sou também uma pessoa muito voltada ao campo, ao setor primário. Portanto, sou daqueles jovens que sempre olhou para o setor primário como o setor que há de alavancar o país. Desfazendo, Luís é um empresário do setor da agricultura, é isso? Certo. E é também com estes fundos que ajuda a sustentar o partido? Também. Luís de Castro, presidente do Partido Liberal, que foi o convidado do programa Especial Entrevista desta quinta-feira. O telespectador pode rever a entrevista completa no YouTube da Rede Girassol. O salário mínimo nacional passa a ser de 100 mil kwanzas já a partir do próximo mês de setembro. Empresas com incapacidade comprovada para pagar o salário mínimo fixado por lei têm mais 12 meses para o fazer, desde que solicitem uma moratória ao setor do trabalho e comprovem a incapacidade. O salário mínimo nacional passa a ser de 100 mil kwanzas a partir do próximo mês de setembro. O valor foi estabelecido no Decreto Presidencial número 152/24, de 17 de julho de 2024, que entrou em vigor no dia 16 de setembro do mesmo ano. O artigo 1º do Decreto Presidencial de número 152/24, de 17 de julho,
determina, no seu número 2, que o salário mínimo nacional é fixado em 100 mil kwanzas decorridos 12 meses, a contar da data de entrada em vigor do referido diploma, o que aconteceu em setembro de 2024, quando o salário mínimo nacional foi elevado para 70 mil kwanzas. O número 3 do mesmo artigo fixa, no entanto, em 50 mil kwanzas o montante de salário mínimo para as microempresas e empresas iniciantes ou startups. No segundo artigo do mesmo diploma, abre-se a possibilidade de, por intermédio de acordos coletivos de trabalho, as entidades empregadoras e representantes de trabalhadores poderem definir salários mínimos superiores ao previsto na lei. Noutro sentido, entretanto, o terceiro artigo estabelece que as empresas que comprovem a sua incapacidade de pagar salário mínimo fixado no diploma podem solicitar uma autorização ao departamento responsável pelo setor do trabalho ou praticar temporariamente salários abaixo do nível definidos no artigo 1º. Esta moratória, contudo, não pode ser superior a 24 meses. É tempo para o primeiro intervalo da noite. Daqui a pouco temos outras para lhe contar. Notícias que têm a ver com o desporto e que acontece dentro e fora das nossas fronteiras. Ora bem, bem-vindo de volta à segunda parte do Girassol Jornal, edição de sexta-feira. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu em audiências separadas hoje o ambientalista Vladimir Russo e o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Noruega, tendo com este último abordado questões de foro econômico. No encontro com o representante da Câmara de Comércio Angola-Noruega, António Silva, foi apresentado o projeto de mobilização de empresários angolanos para participarem no próximo dia 9 de outubro na Cúpula Empresarial Nórdico-África, a decorrer na Noruega. Nós vamos apresentar as potencialidades que a Angola tem, né? Nós vamos falar sobre turismo, vamos falar sobre agricultura, vamos falar sobre as pescas e tecnologia. De acordo com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Noruega, António Silva, a iniciativa já conta com contactos estabelecidos junto de 30 empresas nacionais, entre as quais 20 privadas e 10 públicas. Nós recebemos um bom feedback e agradecemos desde já. Foi oportuno ter uma conversa com a Sua Excelência Vice-Presidente. Estamos a falar na empregabilidade dos jovens, estamos a falar nos empresários investirem com mais eficiência, né? Nas províncias, que é Luanda, Benguela. Tentamos tirar a juventude que cá está em Luanda para tentar trabalhar nas suas províncias de origem. Esse é um dos objetivos. Fomos bem recebidos. A Noruega, país cuja economia depende em 95% do petróleo e dispõe apenas de 3% de terra arável, manifestou interesse em diversificar as suas fontes de rendimento, como investimentos no corredor do Lubito, em Angola. Abordamos também com a Sua Excelência, falamos sobre esses setores todos. A Noruega tem intenções muito fortes de entrar e nós vamos levar também o corredor do Lubito à Noruega para este fórum, para apresentar. O objetivo não é só viajar, o objetivo é fazer negócio. Nós estamos preparados com uma equipa de assessores noruegueses na Noruega para que os empresários que forem conosco chegam lá. Antes de chegarem lá, tem já um contato antecipado com as instituições e fazemos acontecer as coisas. Ainda nesta sexta-feira, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, abordou com o ambientalista Vladimir Russo, também recebido em audiência, questões sobre a biodiversidade e conservação ambiental. A GISA disso foi discutindo alguns dos aspectos que são importantes do ponto de vista de conservação da biodiversidade no país, nomeadamente a criação de áreas de conservação, a participação da juventude, dos jovens estudantes recém-licenciados, aspectos relacionados com investigação e também um pouco sobre oportunidades de emprego nesta área, que não seja só o foco não seja apenas a conservação do ambiente e a biodiversidade, mas a criação de emprego para os jovens recém-licenciados e outros jovens nas zonas rurais, nas áreas onde nós trabalhamos. Então falamos um pouco sobre isso, falamos também sobre um guia de mamíferos que a Fundação Kissam irá publicar e apresentar agora em setembro. Vladimir Russo manifestou ainda a preocupação com o reduzido número de espécies de palanca-negras no país.
Em termos do número, neste momento temos no país, particularmente na reserva do Luanda e no Parque Nacional da Cangandala, cerca de 305 indivíduos de palanca negra gigante. É muito pouco, é uma espécie que continua em vias de extinção. Então, que esforços é que devem ser feitos para a salvaguarda da palanca negra gigante? Falamos um pouco das tartarugas marinhas e dos elefantes da floresta. Enfim, um pouco sobre como é que nós podemos trabalhar em conjunto com o Executivo, né? O presidente da Rede Angolana de Organizações de Serviços de SIDA, Tuberculose e Malária, ANASO, manifestou preocupação com o aumento de pessoas a viver com VIH no país e com a redução do financiamento internacional para o setor. António Coelho manifestou estas preocupações na manhã desta sexta-feira, durante uma audiência que lhe foi concedida pela vice-presidente da República, Esperança da Costa. De acordo com o responsável António Coelho, a ANASO vai continuar a apoiar o Estado na gestão e coordenação das ações de combate ao VIH-Sida, tuberculose, malária e outras endemias, mas sublinha que a redução nas ajudas externas tem colocado em risco a resposta nacional destas grandes endemias. Fundamentalmente as questões da saúde e, em consequência dessa redução internacional, o impacto a nível do país é dramático, é muito grave. Temos estado a assistir à redução de um conjunto de ações, não só a nível das diferentes comunidades, mas de forma geral, quer do ponto de vista da disponibilidade dos insumos, estamos a falar dos antirretrovirais, dos testes, dos reagentes e dos preservativos, mas estamos a falar também da qualidade dos serviços que se prestam nas comunidades. Então, este encontro com Sua Excelência foi, sobretudo, para dizer que estamos disponíveis, pode contar connosco, que de facto o país precisa e nós, a ANASO, agradecemos. António Coelho revelou que a taxa de prevalência do VIH continua a aumentar e que se situa atualmente em 2%. Mas nós temos estado a dizer que esses 2% nos dá conta de um aumento do número de pessoas vivendo com VIH. Porque se há 5 anos eram 2% de 15 milhões de habitantes, hoje são 2% de 35 milhões de habitantes. Portanto, o número de pessoas vivendo com VIH no país tem estado a aumentar. Nesta altura, cerca de 350 mil pessoas vivem infectadas com VIH, sendo 200 mil mulheres. Do ponto de vista das novas infecções e das mortes relacionadas com a SIDA, Angola é dos poucos países da região onde o número de novos casos continua a aumentar. Estamos a registrar, em média, cerca de 28 mil novas infecções por ano e estamos a registrar, em média, cerca de 13 mil mortes relacionadas com a SIDA. Do ponto de vista dos dados, ainda temos a registrar o facto de termos cerca de 32 mil crianças dos 0 aos 14 anos de idade a viverem com VIH e cerca de 36 mil jovens a viverem com VIH. Portanto, a situação é preocupante e, se não forem tomadas medidas, poderemos evoluir para uma situação alarmante. Durante a audiência que lhe foi concedida pela vice-presidente da República, Esperança da Costa, o presidente da Rede Angolana de Organizações de Serviços de SIDA, Tuberculose e Malária, ANASO, manifestou a preocupação com o aumento de pessoas a viver com VIH no país e a redução do financiamento internacional para o setor. Agora a jornada do presidente da República e da União Africana no Japão, onde terminou hoje a 9ª edição da TICAD, a Conferência sobre Desenvolvimento da África. Para o presidente da União Africana, os debates promovidos nas diferentes sessões de trabalho da TICAD foram profícuos e contribuíram para que fosse estabelecida uma visão realista sobre as formas de cooperação para a modernização dos modelos de governação que irão ajudar a perspectivar soluções para garantir a segurança alimentar, melhorar os sistemas de ensino e educação, da saúde, reforçar as infraestruturas nas áreas das energias, da mobilidade, da digitalização e muito mais. No discurso de encerramento, o presidente João Lourenço sinalizou que as conclusões da TICAD 9 abrem espaço para o reforço da parceria África-Japão, baseada em ganhos múltiplos para as partes. Melhorar os sistemas de ensino e educação, da saúde, reforçar as infraestruturas em todos os domínios necessários ao impulsionamento dos fatores de desenvolvimento nas áreas das energias, da mobilidade, da digitalização, que requer a sua utilização responsável para não ceder lugar a excessos e ao uso
abusivo das grandes possibilidades que a inteligência artificial oferece hoje à humanidade. Excelência, minhas senhoras, meus senhores, a ampla convergência de opiniões e de pensamento plasmada na declaração final desta conferência é um indicador de que entre a África e o Japão existe um longo caminho já percorrido, com resultados plausíveis e um percurso por fazer, com perspectivas infinitas de virmos a concretizar iniciativas e projetos de desenvolvimento de grande alcance para o futuro da África. A parceria África-Japão, que começou a ser construída em 1993 e que agora, com 32 anos passados, se ampliaram com a assinatura de cerca de 300 instrumentos jurídicos que cobrem vários setores da vida nacional de quase todos os países africanos presentes na TICAD. O chefe de Estado angolano reconheceu, entretanto, que o continente precisa alcançar a paz e a estabilidade para, na prática, usufruir dos ganhos da cooperação com o Japão e outros parceiros internacionais. No contexto desta coordenação de ações comuns, pretendemos proporcionar condições de vida cada vez melhores. Estes propósitos assentam sobre bases muito sólidas que temos vindo a construir desde 1993 e que agora, 32 anos depois, se ampliaram com a assinatura durante esta conferência de algumas dezenas de instrumentos jurídicos que cobrem vários setores da vida nacional de quase todos os países africanos aqui presentes. O líder da maior tribuna política do continente berço disse ser fundamental que a África por si só tenha em atenção o cumprimento rigoroso dos processos de paz em curso nas diversas regiões do continente. Todos os compromissos assumidos neste importante fórum têm a virtude de contribuir igualmente para o processo de integração regional da África através da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que terá um papel inquestionável a desempenhar no esforço de desenvolvimento da África e da contribuição que pode prestar ao reforço da economia mundial, sobretudo quando conseguirmos garantir a paz e a estabilidade total no continente, premissa que sabemos ser fundamental para que este grande desígnio adquira o dinamismo e a velocidade necessárias à concretização dos objetivos a que se propõe. Segundo o presidente da União Africana, os compromissos assumidos na TICAD 2025 têm a virtude de contribuir igualmente para o processo de integração regional da África através da Zona de Comércio Livre Continental, que terá um papel inquestionável a desempenhar no esforço de desenvolvimento da África e da contribuição que pode prestar ao reforço da economia mundial. Está concluída a jornada de trabalho do presidente da União Africana e da República de Angola no Japão, mais concretamente na cidade de Yokohama, onde aconteceu a 9ª edição da TICAD, a Conferência sobre Desenvolvimento do Continente berço. E aqui em Luanda aconteceu nesta sexta-feira o encontro para o lançamento da Conferência Internacional sobre Pesca e Aquicultura Sustentável. O evento vai decorrer nos dias 23 e 24 de outubro deste ano, na capital angolana. Temas como segurança alimentar, a governança inclusiva e o combate à pesca ilegal vão estar em evidência no certame. Pesca responsável, aquicultura sustentável, desafio, um compromisso, uma missão, unindo a nação, é o lema que vai nortear a Conferência Internacional que vai acontecer no mês de outubro em Luanda. Segundo a ministra das Pescas, este encontro será um espaço de diálogo, cooperação e partilha de conhecimento organizado pelo Ministério das Pescas e Recursos Marinhos. Angola vai realizar um debate sobre a pesca. Queremos que seja um debate na perspectiva quase global, onde nós vamos ver a contribuição que Angola dá para as pescas mundialmente, vamos ver a contribuição que, efetivamente, ao darmos para o mundo inteiro, damos para a nossa economia. E vamos olhar até que ponto é que nós estamos a trazer políticas públicas que orientam para a sustentabilidade.
para as pescas da SADC, o BCC, que é a Comissão da Corrente de Benguela. Nós traremos a Namíbia com a agência dos observadores de pesca e, portanto, nós vamos fazer este entorno sobre as questões e temáticas das pescas. Carmen do Sacramento Neto disse que o Ministério enfrenta desafios exigentes, mas com CIPAS 2025 vão apresentar respostas integradoras alinhadas ao Plano Nacional de Desenvolvimento. Nós trazemos a resposta estratégica e integradora de todo o ecossistema. Vai constituir por si um fórum que está extremamente alinhado com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027, com a estratégia do Mar de Angola até 2030, com a Carta Azul, que é a estratégia marítima, associada à estratégia marítima integrada de África 2050, e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Temas como segurança alimentar, a governança inclusiva e o combate à pesca ilegal vão estar em evidência nestes dias. Nos dias 4 e 5 de novembro, a nossa capital acolherá prestigiados oradores nacionais e internacionais que abordarão temas fundamentais como a segurança alimentar e a resiliência climática, a ciência, os dados e a inovação para a gestão marinha, a governança inclusiva e o combate à pesca ilegal, a valorização das mulheres e das comunidades pescatórias e, não menos importante, o financiamento sustentável e o investimento na economia azul. Cada um destes temas servirá para reforçar o espírito do lema, um desafio que enfrentamos juntos, um compromisso que assumimos coletivamente e uma missão que nos une como nação e como comunidade internacional. Memorando de cooperação, parceria entre o Banco Sol e a Associação Nacional do Ensino Particular, assinada nesta sexta-feira. Em destaque. Para seguir daqui a pouco este assunto, por agora dou-lhe conta que com 30 pontos do base Chile de Dundão, Angola venceu a seleção de Cabo Verde por 90-80 e está agora nas meias finais do Afrobasket 2025. E o presidente da República, João Lourenço, felicitou a seleção de basquetebol. De acordo com o presidente João Lourenço, a seleção e o público angolano têm-se mostrado à altura das unidades de Luanda e quando ainda era visível o brilho do sol, numa gentileza da mãe natureza, para o duelo entre irmãos unidos pelo mesmo passado histórico colonial. E uma das lembranças deste passado é a partilha da mesma língua. Angolanos e cabo-verdianos, crianças e adultos, todos queriam encontrar um lugar para puxarem a favor das suas bandeiras nesta partida super importante. Antes do duelo, as expectativas eram as mesmas, quer para os Tubarões Azuis, quer para os 11 vezes campeões africanos, que desenhavam uma vitória para as suas respectivas seleções. Naturalmente, uns acertaram e outros nem por isso. Se o Pepe Clarose utilizar esse sistema, nós ganharemos o jogo. Para ganharmos o Cabo Verde, o que é que nós temos que fazer? Cansar a equipa cabo-verdiana, porque é uma equipa muito alta. Circular a bola, média alta, média baixa e correr toda a dimensão do terreno, lançar nos timings certo, nós temos a vitória garantida. Vai ser muito difícil, porque Angola está muito forte. Cabo Verde no último jogo também mostrou-se muito bem diante da Tunísia, uma vitória de 33 pontos de diferença. Não vai ser um jogo fácil, mas é possível vencer. Mas o favoritismo, claro, recai para Angola. Angola vai vencer, vamos chegar até a chapa 100. Eu tenho a certeza disso. Nós temos bons jogadores. Isso aí não sei explicar, mas salva o Chile de Dundão. Grande jogador. Tem que ser minha terra, crioulo. Não tem que ganhar, porque sem ele não tá fica vergonhado frente da Angola. Irmão que mãe gosta mais, pai gosta menos. Então não tem que vibrar para não ganhar, sempre sendo irmão. Queria um resultado diferente, claro.
o árbitro foi falso. Em outras palavras, podia dizer que os árbitros foram pagos. Mas, contudo, Angola está de parabéns e todos sabemos que não foi um jogo fácil. Muitas felicidades e viva Angola! Nós vamos esperar por mais vitórias para a nossa seleção angolana e com certeza também acredito que o pessoal lá em casa esteve a torcer por Angola e nós conseguimos o tubarão, felizmente ou infelizmente, foi grelhado. Força Angola! E nós estaremos aqui novamente no sábado para apoiar a nossa seleção e de alguma forma também conseguirmos mais uma vez dar força para a nossa seleção angolana para sempre. Força Angola! Eu já sabia que Angola iria de ganhar, só não sabia que iria de estar assim tão difícil. Tive boa expectativa no início, mas no meio da partida fiquei assim meio em dúvida. Mas no fundo eu já tinha os bolsos desse jogo, só tinha de pintá-lo novamente e acertar nas cores. Angola está nas meias finais deste sábado na luta ao 12º título continental. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões, justificou nesta quinta-feira as razões que o levaram a mexer no quadro orgânico da FAF. Alves Simões, presidente da Federação Angolana de Futebol, esteve reunido com o seu grupo diretivo nesta quinta-feira, onde abordou sobre mudanças feitas nos últimos dias. O líder máximo do principal órgão reitor do futebol em Angola afirmou para a imprensa que foi necessário, pois estava na altura de começar a fazer diferente em relação à direção que o antecedeu. Dar uma dinâmica diferente daquela que nós encontramos. É bem verdade que substituímos algumas pessoas porque não se adaptaram àquilo que são as exigências de um futebol mais competitivo e mais dinâmico. Daí a razão de termos feito esta substituição. Quanto ao cargo de diretor técnico da Federação Angolana de Futebol, Alves Simões disse que também chegou à altura de dar uma outra dinâmica aos escalões mais jovens, daí a aposta no professor Zé Camaral. Em relação ao professor, a dinâmica naquilo que é a formação das diferentes seleções jovens, para que possamos ter no futuro um leque maior de escolhas para a seleção nacional. Até porque também pretendemos dar imprimir uma outra dinâmica na própria organização. Na reunião foram abordados vários assuntos com destaque nas nomeações de rostos novos no órgão reitor do futebol. Alves Simões deixou um recado antes de terminar. Não disse que tem havido intervenção, estou a apelar para aqueles que continuam a interferir de fora para dentro, aceitem a derrota. A SIAST reagiu contra a inclusão do seu nome e de instituições católicas numa lista de organizações supostamente subscritoras de uma carta aberta a solicitar a anulação do jogo entre as seleções nacionais de futebol de Angola e da Argentina. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe nunca se pronunciou a respeito do jogo de futebol entre Angola e a Argentina, ao contrário do que revelam notícias amplamente divulgadas nas redes sociais e em alguns mídias. É o que se lê numa nota divulgada pelos bispos católicos. Divulgado nesta sexta-feira, o comunicado da SIAST diz ter acolhido com preocupação a carta aberta conjunta divulgada nas redes sociais e por alguns meios de comunicação social, subscrita por organizações da sociedade civil angolana, entre as quais a Comissão Nacional de Justiça e Paz e Integridade da criação da SIAST, a Pro Bono Angola, a Associação Justiça, Paz e Democracia e a Friends of Angola, datada de 19 de agosto deste ano, contra a vinda da seleção argentina a Angola. Em reação, a SIAST informa à opinião pública nacional e também internacional que este assunto nunca foi tema de discussão em nenhum dos seus encontros e relembra que os documentos que a vinculam são assinados e chancelados pelos bispos ou por um dos bispos. Tempo para mais uma pausa na informação. Voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta. O Banco Sol e a Associação Nacional do Ensino Particular, a ANEP, assinaram nesta sexta-feira um memorando de cooperação e financiamento que contempla, entre outros, investimentos em tecnologia, requalificação de infraestruturas, melhoria da qualidade de ensino e apoio direto aos estudantes. O protocolo assinado abre caminho para uma nova fase de desenvolvimento do ensino privado em Angola. O acordo de financiamento abrange investimento em tecnologias, requalificação e expansão de infraestruturas, aquisição de equipamentos administrativos, aquisição de mobiliário e material escolar, financiamento para crédito automóvel, melhoria da qualidade do ensino e apoio direto aos estudantes, de acordo com quer de concessão de crédito às instituições, aos colaboradores. Também temos aqui um mecanismo de disponibilização de TPAs a taxas bonificadas, a taxas muito mais reduzidas, conforme nós, se estivéssemos a disponibilizar esses TPAs a um comerciante normal. Temos igualmente também uma cooperação com vista a facilitar o pagamentos por referências. Isso também ajuda muito a formalização da nossa economia e a bancarização também, e facilita os próprios encarregados da educação no processo de pagamento das propinas dos seus educandos. E também há aqui facilidades de concessão de crédito e financiamento aos encarregados de educação que têm alguma dificuldade ou que enfrentam alguma dificuldade no pagamento das propinas dos seus educandos. Também um pendor de responsabilidade social, devemos olhar para estes setores sensíveis, estratégicos. A educação é o futuro de um país e encontramos formas de facilitar o financiamento, o acesso ao crédito a essas instituições e igualmente também dos seus colaboradores com vista, nos casos os professores, com vista a melhor servir os nossos estudantes, as nossas crianças e o nosso sistema de ensino. Para a ANEP, este memorando vai permitir que as escolas do ensino privado tenham mais sustentabilidade e estabilidade, como confirma António Pacavira, presidente da Associação Nacional do Ensino Privado. Olha, a assinatura deste protocolo significa muito para o ensino privado em Angola, considerando que a nossa economia não se encontra numa melhor fase e obviamente que isso atinge a capacidade das empresas, das famílias, e os colégios não ficam de fora. Questionado sobre o estado do ensino privado em Angola, António Pacavira respondeu: O ensino particular vai bem, felizmente vai bem, vive o seu melhor ano. Nós mantemos as provas internacionais, sobretudo Olimpíadas do Conhecimento, quer em Portugal, nos Estados Unidos e no Dubai, e trouxemos muitas medalhas para Angola, medalhas de ouro, medalhas de prata e bronze, e serve para nós como avaliação externa. Significa dizer que com este protocolo teremos uma injeção de capital maior, vamos investir muito mais em recursos materiais e com certeza os resultados hão de melhorar de forma significativa. A Associação Nacional do Ensino Particular congrega mais de 6.200 colégios privados em 17 províncias e um universo superior a 3 milhões de alunos. As Nações Unidas afirmaram nesta sexta-feira que a maior cidade da faixa de Gaza está a ser assolada pela fome e que é provável que se espalhe por todo o território sem um cessar-fogo e o fim das restrições à ajuda humanitária. Veja mais no compacto da atualidade internacional. A Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, ou IPC, disse que a fome está a ocorrer na cidade de Gaza, que é lar de centenas de milhares de palestinianos e que pode espalhar-se para o sul, até Deir al-Balah e Khan Yunis, até ao final do próximo mês. A determinação do IPC surge após meses de avisos por parte de grupos de ajuda de que as restrições de Israel à comida e outras ajudas na faixa de Gaza, bem como a sua ofensiva militar, estavam a causar altos níveis de fome entre os civis palestinianos, particularmente crianças. O marco sombrio, a primeira vez que o IPC confirmou uma fome no Médio Oriente, certamente irá aumentar a pressão internacional sobre Israel. O IPC afirmou que a fome tem sido impulsionada pelos combates e pelo bloqueio de ajudas, sendo ampliada pelo deslocamento generalizado e pelo colapso da produção alimentar em Gaza, levando a níveis de fome que ameaçam a vida em todo o território após 22 meses de guerra.
O exército do Níger anunciou na noite de quinta-feira que matou, na semana passada, um líder do grupo jihadista Boko Haram na bacia do Lago Chad, algo que vários especialistas questionam. O Boko Haram, uma das principais organizações jihadistas da região, iniciou em 2009, na Nigéria, uma insurreição que causou cerca de 40 mil mortes e mais de 2 milhões de deslocados, antes de se expandir para a bacia do Lago Chad, na fronteira entre o Níger, Nigéria, Chad e Camarões. As autoridades nigerianas não apresentaram provas e a agência France Presse não conseguiu verificar de forma independente a morte deste importante combatente. No início da década de 2010, o então líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, foi dado como morto em várias ocasiões, antes de reaparecer em vídeos. Ele morreu em 2021 e Bakura assumiu a sua liderança. O Níger sofreu os primeiros ataques deste grupo jihadista em 2015, em Bosso, cidade às margens do Lago Chad. Segundo o exército, Muhammadu tinha cerca de 40 anos e era originário da Nigéria. As autoridades canianas exumaram 5 cadáveres de covas rasas a apenas 2 quilómetros do local onde mais de 400 seguidores de um culto apocalíptico morreram há 2 anos em Shakahola. A descoberta provocou ondas de choque na região costeira e levantou questões alarmantes sobre a influência persistente de ensinamentos religiosos extremistas. A operação, que começou esta semana na área de Quan Bizarro, no condado do Kilifi, foi conduzida por uma equipa de detetives de homicídios, peritos forenses e patologistas. O patologista do governo, Richard Njoroge, relatou na quinta-feira que, ao lado dos 5 corpos, os investigadores recuperaram 10 partes espalhadas de corpo humano de matas próximas. O processo de exumação deve ser retomado em meio a temores de que o número de mortos aumente. A extensão da potencial tragédia apenas começa a emergir. As autoridades identificaram 27 cemitérios em massa, suspeitos adicionais nas imediações, aumentando as preocupações de que muitas mais vítimas possam estar enterradas na área. Investigações sobre a causa da morte estão agora em andamento. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está a reunir as milícias e os civis do país para reforçar a defesa da Venezuela, anunciando uma campanha de recrutamento a nível nacional neste fim de semana, em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos. Ao falar em Caracas, diante de centenas de soldados e membros de milícias, Maduro exortou todos os venezuelanos a se juntarem ao Plano Nacional de Soberania e Paz. A convocatória surge à medida que Washington implantou destroyers da Marinha dos Estados Unidos no Caribe, uma medida que a administração Trump afirma ter como objetivo combater o tráfico de drogas. No entanto, Maduro enquadrou a mobilização como parte de uma estratégia de defesa ao longo prazo, em vez de uma medida reativa. As milícias criadas inicialmente pelo falecido presidente Hugo Chávez cresceram para milhões de membros e agora formam um pilar central da estratégia de Maduro para resistir à pressão internacional. O governo dos Estados Unidos endureceu as sanções contra a Venezuela e colocou uma recompensa de $50 milhões pela prisão de Maduro, acusando-o de corrupção e tráfico de drogas. E está tudo dito quanto à edição desta sexta-feira do Girassol Jornal. Daqui a pouco vai acompanhar o Economia do Dia e, na sequência, o Girassol Afrobasket 2025. Boa noite, bom fim de semana.